Então, continuando na nossa segunda videoaula da lição 10, a volta de Cristo. Nós estudamos primeiramente que não cabe ficar olhando o céu e tentando imaginar, mas que a vinda do Senhor, ele vem de repente, a descrição várias vezes é dita como um ladrão de noite, surpresa, e temos que estar vigiando no sentido de estar levando uma vida santa, uma vida que realmente agrade a Deus. Bem, alguns professores de teologia, de religião, pastores, pregadores, desculpa a tosse, eles dizem que os sinais da vinda de Cristo, em Mateus capítulo 24, 1 a 36, se aplica aos dias de hoje. Olha, existe muita confusão nesse relato de Cristo em Mateus capítulo 24. Confusão porque interpretam errado. Bem, Jesus, porém, falando sobre esse texto, ele prometeu que os sinais que ele deu lá em Mateus 24 para o seu povo se realizariam na geração do primeiro século. Não seria para nós hoje. Aí você diz, mas o que tem em Mateus 24? Mateus 24 Jesus deu vários sinais sobre dias de grande tribulação que viriam, E alguns associam isso à vinda de Cristo. Mas aqui no capítulo 24, no versículo 34, ele diz: em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Então, os sinais descritos da grande tribulação no capítulo 24 iriam se cumprir naquela geração. Jesus não afirmou que ele viria naquela geração, mas que esses sinais, essas coisas ocorreriam na mesma. Bem, esses sinais referem-se principalmente à destruição de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. Então, o que acontece aqui? Jesus faz uma profecia. Ele vem caminhando com os apóstolos pelo templo, Pelo templo. No início do capítulo 24, você vê, tendo Jesus saído do templo, iam se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: não vês tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então, ao Jesus olhar para o templo, ele faz uma profecia. Ele diz que não vai ficar pedra sobre pedra. Então, essa profecia de Jesus, da destruição do templo e da cidade de Jerusalém, é anunciada em todo o capítulo 24, pelo menos em boa parte do capítulo, mas aquilo se cumpriu no ano 70, quando o exército romano veio e cumpriu as profecias de Jesus. Foi destruída a cidade e foi destruído o templo. Então é sobre isso que se refere essa profecia. Para que não haja nenhuma dúvida, nós podemos ler a passagem paralela que fica em Lucas, capítulo 21, versículo 20 a 21. Então, esse mesmo texto de Mateus 24, ele também é citado em Lucas, no capítulo 21. E ele diz aqui, a partir do versículo 20, ele diz: quando, porém, vides Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação. Então, Jesus se refere a Jerusalém. Aqui não está falando do fim do mundo, Então ele diz: ai das grávidas, ai das que amamentaram naqueles dias, orai para que a vossa fuga não se dê nem no inverno, nem no sábado. Então tudo isso está relacionado com aquele momento em que a cidade foi cercada pelo exército romano. E foi cumprida a profecia de Cristo. A cidade foi destruída completamente e o templo em Jerusalém foi destruído completamente para sempre. Então Cristo disse que logo em seguida, a tribulação daqueles dias, ele voltaria. Mateus 24, 39 e 30. A frase logo em seguida é explicada no versículo 33 como significando próximo, as portas. Bem, conforme já vimos, a volta do Senhor sempre foi considerada como próxima, às portas. Tiago 5, 9, fala isso. Então, depois da destruição de Jerusalém, que já aconteceu, já se cumpriu, a volta de Cristo agora é o grande acontecimento que está para acontecer. Então foram duas predições em Mateus 24. Destruição de Jerusalém do templo e a volta de Cristo. A primeira se cumpriu. A segunda agora aguarda se cumprir. Para que você entenda bem essas profecias, nós temos aqui um link para um excelente estudo, certo? Sobre Mateus 24. Guerras e rumores de guerra. Você pode clicar e você vai ter um estudo muito esclarecedor sobre essas profecias e sinais que são dados nesse texto.
A proximidade da volta do Senhor, durante os últimos 19 séculos, 20 séculos, agora, não constitui um problema sério. Desde o primeiro século, os incrédulos já estavam duvidando, mas cadê? O tempo está passando aí, cadê o Senhor de vocês que não vem? E aí estava acontecendo. E Pedro vai responder a eles. E o que é que Pedro diz? Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia, segundo Pedro 3,8. Para Deus não existe tempo. Então, o que para nós é muito tempo, para Deus não é nada. Os 2000 anos, desde a promessa de que Cristo voltaria, podem ser como 2 dias no calendário divino. A demora na volta de Cristo é o quê? É a manifestação da bondade de Deus, dando aos pecadores oportunidade de se arrependerem e de serem salvos. Pedro fala isso também na sua carta, segundo Pedro capítulo 3, versículo 9. Não demora o Senhor a sua vinda, mas ele é longano, não querendo que nenhum se perca, mas que todos cheguem à salvação. Então Deus está dando tempo. A segunda vinda de Cristo, então, está sempre iminente. Da mesma forma que uma montanha parece estar muito próxima de nós quando o céu está claro. Assim, na esfera da fé, o grande acontecimento que dominará todo o horizonte do tempo, a volta do Senhor, tornará pequeno tudo mais e permanecerá sempre muito próximo, acima de nós. Então, essa é uma grande realidade. O tempo está acabando. Você vai ficar com Jesus Cristo ou ficará com o mundo? Então, não troque Jesus por momentos. Momentos podem fazer você perder sua eternidade de paz. Jesus está voltando. Isso é uma grande realidade. Quer seja no primeiro século, no 21º, a vinda de Cristo é tão patente e real ao seu espírito quanto a certeza dessa importantíssima revelação. O Senhor está próximo. Mas como Cristo voltará? Como é que vai ser? O que é que vai acontecer? Certos homens ensinam que a vinda de Cristo será secreta. Não podemos acreditar nisso. Por exemplo, as Testemunhas de Jeová marcaram o ano de 1914 e mais tarde, 1918, como a data da volta de Cristo. E depois eles resolveram afirmar que ele tinha vindo mesmo, em 1914. Mas apareceram secretamente apenas algumas pessoas. Quem é que vai acreditar numa coisa dessa? A Bíblia, porém, diz para não acreditarmos em vindas secretas. Mateus 24, 36. Se disserem ele ali ou ele lá, não vá, não acrediteis. A vinda do Senhor vai ser como um relâmpago, Ele fala aqui em Mateus 24. O relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente. Todos veem. Então, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Quando Cristo voltar, todos verão. Todos podem observar quando surge relâmpago no céu, em qualquer ponto da terra em que se encontre. Da mesma forma, todos verão quando Cristo voltar, Isso será visto por todos. Alguns grupos religiosos ensinam que na sua volta o Senhor receberá primeiro os bons e justos num arrebatamento secreto, oculto aos olhos dos maus e injustos. Tem até um filme sobre isso, talvez você já tenha visto. As pessoas aparecem de repente, fica só a roupa, e aí é um arrebatamento secreto, Olha, essa ideia até parece um pouco popular entre muitos evangélicos, mas a Bíblia não ensina isso. A Bíblia diz que todos os povos, todas as tribos, todas as nações, tanto boas quanto más, verão o Senhor quando Ele vier para reunir seus eleitos. Que história é essa de a volta de Cristo? Só uns são levados? Onde é que tem isso? De maneira nenhuma. João exclamou com ênfase: eis que vem com as nuvens e todo olho verá até quantos transpassaram. Então essas vindas secretas, de arrebatamento secreto, isso é um grande erro. Quando Cristo voltar, depois de ouvir a voz do arcanjo e ressoar a trombeta de Deus, o Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. 1 Tessalonicenses 4,16. As estrelas do céu cairão e as forças do universo serão abaladas. Cercado de seus anjos poderosos, ele virá sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Mateus 24. Todas as nações serão reunidas para presenciar sua gloriosa volta. Mateus 24, 31 e 32. Então, como é que Cristo vem? Ele vem de uma maneira que todos verão. Essa história de que ele vai vir e uns vão aparecer, isso não está na Bíblia, não. O que está na Bíblia é que a volta de Cristo será vista e presenciada por todos. Sim, a Bíblia ensina sobre o arrebatamento, mas na volta de Cristo. Cristo volta sim, vai ter o arrebatamento, mas todos vão estar vendo a volta de Cristo. Mas por que Cristo vai voltar? Bem,
temos aqui 3 pontos que vamos estudar aqui, né? Por que Cristo vai voltar? A Bíblia diz que Cristo vai voltar para entregar seu reino a Deus, ressuscitar todos os mortos e executar o juízo final. Primeiramente, vamos ver. Cristo virá para entregar o reino a Deus. Sim, ele virá para entregar o reino. Não, ele não virá para estabelecer o seu reino aqui na terra. O reino de Cristo foi estabelecido. As profecias de reino do Antigo Testamento foram cumpridas com exatidão na época do Império Romano, né? Jesus disse, arrependei-vos que está próximo o reino dos céus. Estava próximo e foi estabelecido em Jerusalém conforme as profecias, o seu reino, né? Composto de todas as nações, de todos aqueles que entregaram a vida a Jesus. Então, quando ele vir, ele não vai estabelecer o reino, ele vai entregar o reino a Deus. É isso que vai acontecer. A respeito da volta de Cristo, Paulo explicou. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder. Cristo não virá, portanto, para estabelecer seu reino, como afirmam alguns, mas para entregar o reino a Deus, como vimos no texto acima. Existem muitas passagens que ensinam que Cristo já está reinando no seu reino, na igreja. Conforme observamos na lição 6, que nós estudamos sobre a importância da igreja, né, o seu reino. A igreja e o reino são a mesma coisa. Cristo estabeleceu o seu reino no primeiro século. Marcos capítulo 1, versículo 15. Né? Ele diz, está próximo o reino dos céus. 9:1 ele diz, alguns não vão morrer até ver o reino de Deus chegar com poder. Temos a promessa em Colossenses capítulo 1, 3, é dito o quê? Ele nos transportou do império das trevas, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Apocalipse 1, 6, ele nos fez reinos, sacerdotes. Então, já a confirmação do cumprimento após a ressurreição. Ele começou então a reinar no dia de Pentecostes, quando foi estabelecida a sua igreja, o reino, conforme em Atos capítulo 2, 30 a 47, na pregação de Pedro. Pedro pregou muito bem que o Messias estava se assentando naquele momento no trono de Davi para reinar. Em segundo lugar, Paulo ensinou que Cristo reinaria antes da morte ser destruída. 1 Coríntios 15, 25 e 26. Paulo também disse que a morte será destruída quando Cristo vier, para ressuscitar os bons e os justos. 1 Coríntios 15, 52, 57. Vamos ver essa passagem. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 52 a 57, diz: num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que esse corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando esse corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá o que diz a palavra. Escrito, ele diz, tragada foi a morte pela vitória. Aí sim, a morte vai deixar de existir, né? Portanto, Cristo já está reinando antes da sua volta. Contrariando alguns que querem dizer que isso vai acontecer quando ele voltar. Olha, então falhou a profecia do Antigo Testamento, que disse com precisão, Isaías capítulo 2, Joel capítulo 2, Isaías, no Monte Sião, para todas as nações, o Evangelho sendo pregado, o Espírito sendo derramado, né? Então, falhou a profecia? O reino não foi estabelecido? Claro que foi estabelecido. Agora, claro que era para a entrada no reino pela fé, né? Paulo disse muito bem que os filhos de Abraão eram filhos pela fé. E judeus que não tiveram essa fé ficaram de fora do reino, como estão até hoje. E estarão até que se arrependam. Se não houver arrependimento, não haverá salvação para Israel. Mas os que se arrependem tomam posse do reino. Após a ressurreição de Cristo, Deus lhe deu lugar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir. Efésios 1, 20 e 21. Ele permanecerá ali até quando? Até que seus inimigos sejam destruídos, e então deixará de reinar. Hebreus 1, 13.
Cristo domina, portanto, hoje entre os seus inimigos, Salmo 110, 2, como soberano dos reis da terra, Apocalipse 1:5. Ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 15. Então, Cristo reina. Ele fez os cidadãos do seu reino membros da igreja, serem reino, sacerdotes para o seu Deus. Apocalipse 1:6 e 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Paulo diz: e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nesse sentido, os cristãos estão sentados e reinando espiritualmente com ele, agora, durante um determinado período de tempo que é representado em Apocalipse por um número simbólico de 1000 anos, o reinado de Cristo. Jesus disse que o seu reino não era desse mundo, João 18, lá diante de Pilatos, mas um reino espiritual que habita nos homens, como temos em Lucas 17, 21. Quando ele entregar o reino a Deus, por ocasião da sua volta, os fiéis reinarão com ele em glória pelos séculos dos séculos, e não mais durante o período simbólico de 1000 anos, conforme é descrito em Apocalipse. E também em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 12, confirmando todas essas predições. Então, Cristo virá ressuscitar todos os mortos. Por que Cristo virá? Primeiramente, para entregar o reino a Deus. Segundo, virá para ressuscitar todos os mortos. Lembre-se de que todos, já falamos, não é alguns que vão, todos verão, inclusive os perversos que já morreram, todos presenciarão a gloriosa volta de Jesus. Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Por que isso vai ser possível todos verem? Por quê? Vem a hora em que todos o que se acham no túmulo ouvirão a sua voz. O que é todos? O que é que você entende de todos? Todos é todos, bons e maus, pretos e brancos, todos, ricos e pobres, homens e mulheres, todos ouvirão a sua voz e ressuscitarão e sairão. Os que tiverem feito bem, para a ressurreição da vida, os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo. Mas note que em João aqui está muito claro, todos ressuscitarão e verão a volta de Jesus, tanto os vivos como mortos. Então haverá a ressurreição de mortos, todos serão chamados. Então, quem duvida terá certeza que Cristo realmente é o Rei e de que Jesus realmente é o Senhor. Note que todos os mortos, tanto os que tiverem feito bem como o mal, serão ressuscitados na mesma hora. Até os homens maus que foram punidos quando estavam vivos estarão presentes nesse dia, como Jesus falou em Mateus 11. Ele cita um exemplo. Aqueles que se arrependeram na era do Velho Testamento também serão ressuscitados, juntamente com os judeus perversos que rejeitaram a Jesus. Todos e todas elas, todos os seres que já viveram nessa terra, ressuscitarão para presenciar a chegada do poderoso Rei Jesus. O apóstolo Paulo declarou: haverá ressurreição tanto de justos como de injustos. Atos 24, 15. Observe a palavra ressurreição no singular. As doutrinas religiosas que usam passagem com sentido figurado, como por exemplo Apocalipse 20, para ensinar que haverá duas ressurreições, a dos bons e a dos maus, com intervalo de 1000 anos entre elas, não estão de acordo com as passagens claras e explícitas que mencionamos acima. Então, Apocalipse é um livro simbólico. A primeira ressurreição descrita em Apocalipse é espiritual. A primeira ressurreição é espiritual que nós passamos quando somos batizados e participamos da morte e ressurreição de Cristo. A primeira ressurreição é essa. A ressurreição dos maus é descrita detalhadamente em Apocalipse capítulo 20, 12 a 15. A respeito dos bons, a Bíblia ensina que os cristãos mortos se levantarão primeiro e a seguir os cristãos que ainda estiverem vivos serão arrebatados junto com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares. Em outro trecho, Paulo explica que os corpos dos justos ressuscitados não serão corpos naturais, físicos, mas corpos espirituais, celestes. 1 Coríntios 15, 42, 49. Paulo declara com firmeza que os corpos não serão feitos de carne e sangue. Isso está em 1 Coríntios 15, 50. Devemos dizer com o apóstolo João: ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque havemos de vê-lo como ele é. 1 João 3, 2. Mas por que Cristo virá para ressuscitar os mortos? Muito bem, vamos continuar na nossa próxima videoaula.